Salve, salve universo narrado! É um prazer enorme iniciar mais um videozinho de desafio com vocês aqui. E deixa eu já colocar a parada aqui pra ver se você tem a manha ou não. Presta atenção no probleminha, desafiozinho de física. Você tem dois blocos homogêneos na superfície da Terra, os dois têm mesma massa de 10 kg, os dois têm mesma altura e mesma largura, ou mesmo tamanho da base, chamei de B, beleza? A diferença, pessoal, é que um bloco ele é um paralelepípedo reto retângulo, uma caixa de sapato, vai. E o outro bloco ele é cônico. Minha pergunta é: qual dos dois caras é mais difícil de derrubar? É necessário mais força para derrubar. Como assim? Tá vendo aqui, ó? Coloquei um apoiozinho, um cotoquinho aqui, e vou pegar e cutucar o bloco lá em cima. Tanto o bloco que é uma caixa, quanto o bloco cônico. Então, nos dois aqui, ó, eu coloquei um apoiozinho. Então, a ideia é que esse bloco, né, ele pode tombar em relação a esse pontozinho de apoio aqui. Sacou a ideia? Minha pergunta é, se eu fizer uma força lá em cima, né, no topo do bloco que é uma caixa, beleza? Do bloco 1, vamos chamar de bloco 1. E uma força no topo do bloco 2, ou seja, bem na pontinha ali do cone, qual dos dois casos eu vou precisar de mais força para fazer esse bloco capotar? Entendeu a ideia? Então é isso, eu quero que esses blocos tombem. Em qual dos dois casos a gente precisa de mais força para que eles tombem? E eu sugiro que você pense um pouquinho sobre isso e fica até o fim desse vídeo, cara, porque esse probleminha aqui, esse desafio, é só uma desculpa para eu te ensinar uma parte de coisa legal aqui em física. Então, no mínimo, mais inteligente do que você entrou, você vai sair se você ficar até o final. Isso é no mínimo, eu sei que é uma promessa e tanto, mas a gente sempre tenta honrar as coisas que a gente fala. A gente sempre tenta não, a gente sempre honra as coisas que a gente fala aqui no Universo Narrado. Então, vem comigo que vai valer a pena. Gente, vamos lá. A gente precisa começar então definindo o que é o torque, que é a meio que de um jeito bem simples e intuitivo, né? É a capacidade que uma força tem de produzir rotação. E tem dois jeitos interessantes de definir e entender o torque. Tem um jeito que tem a ver com a decomposição de forças e tem um outro jeito que é mais geométrico. E é esse que eu quero apresentar para vocês. Mas para isso, para a gente dar uma nivelada legal, vamos lembrar primeiro o que é o torque. A gente pode começar definindo de um jeito que é mais intuitivo mesmo, que tem a ver com decompor a força. Como assim decompor a força? Aqui, ó, se liga só. Deixa eu tirar esses caras aqui. Imagina que eu tô fazendo aqui, ó, essa força de azul, beleza? Nessa barra, então, aqui, ó, eu tenho uma barra, beleza? E ela tá, por exemplo, fixada aqui no ponto A. Tipo assim, peguei uma barra de madeira, pô, bati um prego dela num extremo e essa barra meio que pode girar, então, em relação a esse ponto fixo aqui, tá vendo? Ah, tá, saquei a ideia. Esse aqui é o nosso pivô, nosso ponto fixo. Fechou? Tá. Aí eu pego uma distância D desse ponto fixo, cara, e eu faço uma certa força aqui, que faz um ângulo θ com essa barra. Como que essa força gera rotação nessa barra? Ou seja, gera torque. É isso que a gente está querendo estudar aqui. Sacou a ideia? Então presta atenção. Talvez, cara, você concorde comigo no seguinte. Você fala, cara, existe uma componente dessa força F. Então é a ideia de decomposição de forças, né? Existe uma componente dessa força F, que tá aqui, ó, de verde. Eu vou chamar essa componente, cara, de F paralelo. Pode ser? Essa componente de força, ela não gera rotação alguma em relação ao ponto A, você concorda? Porque se a barra tá fixa aqui, se eu pegar nessa força F de verde, ela meio que representa um puxão aqui, né? E esse puxão não gera rotação alguma. Para eu fazer essa barra, essa caneta girar em relação a esse ponto, eu tenho que fazer uma força que é o quê? Perpendicular a caneta, sim ou não? Ah, é mesmo. Tem que fazer uma força que é perpendicular à caneta. Se eu tô fazendo uma força aqui, eu tô meio que tentando puxar essa parada aqui, né, pra direita. Mas como essa barra tá fixa naquele ponto, ela não sai do lugar, ela fica parada. Não gera rotação alguma. Então guarda isso. Essa componente F paralelo, ela não gera rotação. Tudo bem? Aí você pega e decompõe, então, né, pega a outra componente dessa força azul. Então a outra componente tá aqui, ó, perpendicular à barra. Ah, tá. Vou chamar essa força de F perpendicular. Tá vendo aqui, ó, o símbolo de duas retas formando 90 graus, ok? Beleza, essa sim gera torque. E tá fácil de ver o torque que ela gera, né? Se a barra tá fixa aqui, essa força vermelha é um cutucão aqui, ó. Ah, é verdade, é um puxão, né? De baixo para cima. Vai gerar uma rotação no sentido anti-horário. Ah, tá, vai gerar uma rotação aqui. Perfeito? Essa aqui é a ideia, é isso que a gente chama de torque, tudo bem? Então essa força produz uma rotação.
Então guarda aí, velho. A componente da força que gera rotação é só esse cara aqui, é só o F perpendicular. Isso é bastante intuitivo da gente entender. Perfeito. Como que a gente define o torque? Cara, a gente define o torque justamente como sendo essa componente vermelha multiplicada pela distância do ponto de aplicação da força até o ponto em relação ao qual a gente toma os torques, normalmente o ponto em torno do qual a coisa está girando. Apesar de que não precisaria ser a rigor, mas é isso. O ponto fixo ali na questão, né? Esse ponto você pode escolher. Então, o torque da força F em relação ao ponto a gente fala que é essa componente vermelha da força F, que é a componente que efetivamente gera rotação, gera torque, multiplicado pela distância. Então, a ideia é que quanto maior é a distância em relação ao ponto fixo, maior é essa rotação gerada. Beleza? Mais torque a gente produz. Então a gente pega e fala que o torque em relação ao ponto A, o torque da força F em relação ao ponto A, então lembra disso, o torque é sempre em relação a um ponto fixo, beleza? É igual a F perpendicular vezes o D, a componente da força perpendicular à barra vezes a distância. Pode ser? E se você quiser trabalhar com decomposição de vetores, você consegue ver com facilidade que esse F paralelo é igual a F vezes o cosseno de θ. Basta aplicar aqui, pessoal, definição de seno e cosseno dentro desse triângulo retângulo. É esse triângulo aqui, ok? Beleza, então você consegue achar que o F paralelo é F vezes cosseno de θ, é a componente que está aqui, ó, com o ângulo θ, beleza? E você consegue descobrir que o F perpendicular, que é essa componente aqui, ó, que ficou sem o ângulo θ, beleza? É F vezes seno de θ. Então, essas são as duas componentes aí dessa força F. E se você quiser jogar uma coisa dentro da outra, você consegue construir a famigerada fórmula que talvez você encontrou aí num livro, numa apostila da sua escola, do seu cursinho, que é o quê? O torque é o F perpendicular, que é quem? F seno de θ vezes D. O F D seno θ que um dia eu decorei, mas nunca entendi para que servia. Nós estamos construindo aqui a ideia. Então isso aqui é uma definição, cara. A gente está criando esse conceito, tá? A gente está definindo o torque, a capacidade que uma força tem de produzir rotação dessa forma. A componente da força perpendicular à barra multiplicada pela distância. Então meio que o que a gente fez aqui foi decompor a força. Então existe uma ideia importante da gente entender que apenas a componente da força perpendicular à barra gera rotação e tal. Isso é super importante. Perfeito. Então estamos passando por isso aqui, só pra gente dar uma nivelada, talvez você não saiba disso, ou talvez você já tenha visto isso. Eu quero te apresentar de novo, é uma outra ideia que vem a seguir. Então tá aqui, somente a componente da força perpendicular à barra, é o F perpendicular, produz rotação, gera torque, né? Então a nossa ideia tá toda baseada nisso. Tudo bem? Beleza, então essa aqui é a equaçãozinha, F seno θ vezes D. Contudo, todavia, entretanto, não, mentira. Exemplozinho, só para você fixar, para você guardar a coisa, se você nunca tiver visto isso, só para enriquecer ainda mais o seu repertório. Presta atenção aqui, bicho. Vamos lá. Primeiro, nesses três casos, eu faço uma mesma força F, beleza? No mesmo ponto da barra. Então, aqui, ó, o ponto fixo é esse xzinho, nos três casos, A, B e C, beleza? E nos três casos, eu faço a força F a uma distância D daquele ponto fixo. O que muda nos três casos? Se a força não mudou, a distância não mudou, muda o ângulo da força em relação à barra. Em qual desses três casos, pausa e comenta no vídeo aí, vai. Comenta aí, em qual dos três casos o torque é maior? Vai! E aí, adivinhou? Acertou? Não, pausa e comenta, velho. Tô falando sério, pausa e comenta aí, velho. Faz parte da dinâmica aqui do negócio. Pô, bicho, vocês é foda, hein? É dureza, viu? Fez o negócio? Não fez, né, meu? E aí? Vai ficar nessa, né? Você vai ficar nessa. Beleza, velho. Tô com tempo, né? Tô com tempo. Eu sei jogar esses jogos. E aí, comentou? Em qual dos três casos o torque é maior? É isso mesmo, senhor. No caso C. O que mudou no caso C? No caso C, a grande questão é que o F perpendicular, a componente da força perpendicular à barra, é igual ao próprio F. Nos casos B e A, o que acontece? Eu meio que perco uma componente da força, no sentido de gerar torque, porque nesses outros dois casos aqui, como a força está fazendo um certo ângulo aí, ela não está alinhada com a perpendicular, existe essa componentezinha de força aqui que eu estou perdendo. Estou perdendo no sentido de que ela não gera rotação alguma, então eu estou desperdiçando força se o meu objetivo for gerar rotação, gerar torque. Aqui eu desperdiço ainda mais, olha aqui, a componente horizontal dessa força F, não é mesmo? Aqui você desperdiça força pra caramba, e aí a componente de força que gera o torque é pequenininha. Tá. O caso B é meio que ao contrário, a componente de força que gera torque, que é a vermelha, ela é maior, e a componente desperdiçada é menor. Mas o melhor caso, sem dúvida nenhuma, é o caso C, em que toda a força já está alinhada com a perpendicular. Tá. O F é igual ao F perpendicular. Você não perde nenhuma componente. Toda a força F está gerando rotação nesse caso aqui. Faz sentido? Pô, beleza. Então só para você dar uma fixadinha na parábola, se você não está tão familiarizada com o torque, beleza? Então a gente pode falar que o torque
na situação C é maior do que na situação B e é maior do que na situação A. Tem a ver então com o fato da força estar mais alinhada, né? Daqui para cá ela vai ficando cada vez mais alinhada com a perpendicular. E você sabe que somente a componente perpendicular da força que gera o torque é o que a gente concluiu aqui. Beleza? Tranquilo? Então, só querendo te mostrar um pouquinho disso aqui para você explorar essa ideia. Agora, ok, tem um outro jeito de calcular o torque, que é o que eu queria chegar com você aqui, velho. Que é o seguinte, talvez você pense, pô, que trampa, hein, velho? Sempre eu tenho que pegar a força e decompor e pegar a componente da força que é perpendicular à superfície. Pô, esse negócio aí vai ser um saco, hein? No nosso desafio, então, eu tenho que pegar esse F2, decompor ele, pegar a componente dele aqui, ó, que é perpendicular a essa superfície. Pô, mas eu não sei nem o ângulo desse cone. Nossa, esse negócio aí é complicado, hein? Para, só. Agora eu vou te ensinar a malandragem, aquilo que a gente só aprende nas ruas, é ou não é? Presta atenção, velho, isso aqui você não aprende na escola. Decompondo a distância, qual que é a ideia, cara? No nosso primeiro raciocínio, para construir a equação do torque, o nosso raciocínio foi decompor a força. Agora eu tô te contando que existe um outro jeito de você chegar na mesma equação sem decompor a força. Mentira, verdade só, olha a bruxaria aqui. E por que isso é interessante? Você vai ver, em alguns contextos isso pode ser mega interessante. Então como é que funciona esse jeito de calcular o torque? É um jeito mais geométrico. Você não decompõe a força, ponto. Deixa ela do jeito que ela tá. Pô, mas para calcular o torque, não é só a componente da força perpendicular que gera o torque? Sim, inclusive eu já construí com você, você já entendeu. Desencana disso agora. Vou te mostrar um outro jeito de chegar na mesma equação. Sacou a ideia? Então esse jeito funciona assim. Passo número 1, se quiser anotar, passo número 1. Deixa a força do jeito que ela tá. Não decompõe. Passo número 2. Anota esse negócio aí que é importante. Tô te entregando ouro aqui de graça. Anota esse negócio aí. Passo número 2. Traça a linha de ação da força S. Você fala, não, agora você fala um idioma, alguma coisa. Linha de ação da força, pessoal, é simplesmente a reta suporte da força. Então você meio que prolonga essa direção desse vetor, tá vendo? Ah, tá. Isso é uma reta, né? Isso, a linha de ação da força F é a reta que contém o vetor ali da força F. Beleza? Então tá. Passo número 2, traça a linha de ação da força F, que é essa reta aqui. Passo número 3, tome a distância da linha de ação da força F. Então isso aqui é a linha de ação da força F. Então linha de ação, beleza? Vamos colocar assim, opa. De F, beleza? Então essa é a linha de ação da força F. Terceiro passo é o quê? Pegue a distância da linha de ação dessa força até o ponto em relação ao qual a gente toma os torques. Nessa nossa barra, a gente estava interessado em tomar os torques, né, em analisar a rotação em torno desse ponto A. Então tá, o que significa então tomar a distância de um ponto até uma reta? Fica implícito, né, pessoal, que trata-se da menor distância. Qual que é a menor distância entre um ponto e uma reta mesmo? É aquela tomada perpendicular à reta. Qualquer outra distância que você pegar vai ser maior, tá vendo? É verdade. Porque vai ser a hipotenusa de um triângulo retângulo. A hipotenusa é sempre maior do que o cateto. Tá. Então, trace a distância da linha de ação da força F, tá? Até o ponto em relação ao qual você toma os torques. Aqui fica implícito distância de um ponto à reta. Menor distância é aquela tomada perpendicularmente. E eu estou postulando que o torque da força F em relação ao ponto A vai ser simplesmente o produto da força F do jeito que ela está, sem precisar ser decomposta por esse X, que a gente chama às vezes de braço da força. Esse X aí, então, é o que mesmo? É a distância do ponto em relação ao qual você toma os torques até a linha de ação dessa força F. Você fala, nossa, esse negócio é complicado, hein? Esse negócio aí, já vou sair do vídeo agora. Para! Você vai regar agora? Você não dá conta disso aqui, você tá sumindo. Eu não dou conta, isso aí não é pra mim, não. Eu sou meio, Então vaza, velho, vaza daqui. Porque aqui nós estamos aqui pra construir conhecimento, ficar mais inteligente. Se você vai regar aqui, não vai aparecer o... Puta... Até estressei, vou tomar uma água aqui. Nossa senhora. Esse serviço vai me deixar careca, só. Vai, continua aqui. Quem era pra vazar já vazou, né? Você tá aqui é porque você é casca grossa. Vambora. Então você entendeu? Eu tô postulando. Mas de onde que vem isso aqui? Pô, bicho, nós vamos construir, nós vamos demonstrar, né, velho? Me respeita, né, velho? Eu tô aqui respeitando sua inteligência, então você respeita a minha, pô. Vai, continua. Então, o que eu tô te contando? Que o torque vai ser a força sem precisar decompô-la, multiplicado pela distância da linha de ação da força até o ponto fixo, o ponto em relação ao qual a gente toma os torques. Tá bom? Me prova isso aí, deixa eu ver, cara, vou te provar aqui, ó. Pô, coloridinho aqui, velho, pra você. Só não entende mesmo quem não quer. Falta é coragem. Pô, vamos lá. Então aqui, ó, pintei esse triângulo em amarelo.
O que eu tô te mostrando? Senhor Euclides, antes de Cristo, falou que esse ângulozinho laranja aqui, ó, OPV, oposto pelo verso, aqui são iguais. Então aqui também é o θ. Então presta atenção, olha o triangulinho pintado de amarelo. Aplica-lhe um seno de θ nessa bodega. O seno de θ vai ser o quê? Cateto oposto ao ângulo θ, definição, que é o quê? X dividido pela hipotenusa. Só que a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto, é o próprio D. Beleza ou não? Ah, tá. Então é o próprio D, x dividido por D. O que achamos aqui então? Que x é igual a D seno θ. Ah, multiplica por D dos dois lados, x é igual a D seno de θ. Você concorda ou não? Beleza, definição de trigonometria aqui, né? De seno, cosseno e tangente dentro de um triângulo retângulo. Pode ser ou não. Beleza, aqui ó, linha de ação da força F. Fechou? Então, pera aí, velho, deu certo mesmo. Aqui ó, F vezes x. Ó, a gente não acabou de ver aqui, ó. Eu postulei para vocês que o torque pode ser obtido pelo produto da força do jeito que ela está, sem ser decomposta, pelo x, que é a distância da linha de ação da força até o ponto de apoio, o ponto em relação ao qual a gente toma os torques. Vamos ver se dá certo? Dá, velho. Por quê? Porque quem que é o x? A gente acabou de ver que o x vale D vezes seno de θ. Então, se você abrir isso aqui, você vai ter isso aqui, ó, F vezes x. FD seno θ, que é uma coisa que a gente tinha obtido antes. Antes era F seno θ vezes D. Antes, eu estava decompondo a força e deixando a distância do jeito que ela estava. Aqui, nesse segundo caso, o que eu fiz meio que foi o seguinte. Eu deixei a força do jeito que ela estava e meio que decompus a distância, sacou? No fundo, eu cheguei na mesma equação. Então, isso aqui é um jeito igualmente válido de calcular o torque. É importante você entender o primeiro, os princípios físicos por trás dele. Mas isso aqui, cara, sacar isso aqui é uma coisa que pouca gente saca e pode fazer muita diferença na hora de resolver certas questões. Então, um jeito de calcular o torque de uma força é: não decompõe ela, deixa ela do jeito que ela está. Multiplica essa força pela distância da linha de ação dela até o ponto fixo, o ponto em relação ao qual estamos os torques. Isso vai ser o torque dela. Beleza? Ponto. Então, esse raciocínio meio que consiste em, de certo modo, ao invés de eu pegar essa distância, eu pego essa. Ah, tá. Meio que eu decomponho a distância ao invés de decompor a força. Falando, não, mas pra que isso tudo? Cara, eu tô te ensinando as coisas, né, bicho? Isso aqui você já sai daqui mais inteligente, já tem um entendimento mais profundo da coisa. Você me fala, mas pra que eu vou usar essa bodega? Vem cá. Vamos ver. O que tem que acontecer? Vamos voltar pro desafio, voltar pro problema. O que tem que acontecer para esse negócio aqui capotar? Para essa parada capotar, para esse bloco capotar, o que você precisa? Vamos avaliar as forças que estão atuando nele. Quando ele está quase virando, vamos lá. Suponha que ele está quase capotando. Ele está quase capotando, ele está meio que assim, ó. Aqui, ó, vamos lá. Ele está tipo aqui assim, ó. Ah, ele está quase tombando. Então, o contato dele com o chão está todo concentrado nessa quininha. Tudo bem? Ah, tá. Então, quais são as forças que atuam nesse cara? Pode ter uma normal, um atrito, alguma coisa naquela quina ali, que não vai nos interessar muito. Tem essa força F1. E se o bloco é um bloco homogêneo, ele vai ter um peso. Aonde? Lá no seu centro de massa. Ah, então bem no meio do bloco. Isso, na meiuca. Então, aqui, ó. Você pega esse bloco aqui, ó. Eita. Aqui, ó. Pega esse bloco aqui. Parte no meio aqui. Parte no meio aqui. Beleza, o peso dele tá ali. Quanto que vale mesmo? Vou chamar só de P, né, velho? Só de P. Porque o peso do outro é igual também, então não me interessa muito. Beleza, o que tá acontecendo aqui, bicho? Vamos lá. Olha só. Se você quer que ele capote, vê se você concorda comigo. Em relação a esse ponto, que vai ser o nosso ponto fixo aqui, beleza? Já que o corpo vai estar girando em torno desse ponto, é mais natural a escolha dele, tomar os toques em relação a esse ponto. O corpo vai estar girando, perfeito. O que você quer ver? O que você está vendo? Essa força F1, claramente, em relação a esse ponto aqui, ela quer fazer o corpo tombar. Ah, de fato, ela quer fazer o corpo tombar. Enquanto que o peso, cara, tenta imaginar aí, ó, se o ponto fixo é aqui, quando a força peso atua, uma força puxando para baixo, vai gerar um torque em qual sentido? No sentido oposto. No sentido de querer fazer o bloco voltar para o seu estado original. Você consegue visualizar isso? Tenta imaginar essa parada aí. Então você tem um retângulozinho aqui, ó, fixo nesse ponto. Esse peso atuando aqui vai gerar a coisa no sentido anti-horário. Perfeito? O que você quer então? Para o cara capotar, velho, o que você quer é que o torque azul, o que eu quero é que o torque azul, que é o torque que quer gerar o cara no sentido horário, fazer ele capotar, eu quero que esse torque seja maior do que o torque que é a rotação gerada pela força vermelha, pelo peso, que é o torque que quer fazer o cara voltar para a sua posição de equilíbrio. É isso que você quer. Ah, mas e as forças de contato lá embaixo? Cara, essas forças todas, tipo, vai ter uma normal ali, pode ter uns negócios aqui, uma normal, um atrito, vai estar tudo concentrado num único ponto. E como eu estou tomando os torques em relação a esse ponto, as forças que atuam no próprio ponto não vão gerar torque em relação àquele ponto. Por quê? Porque elas estão a uma distância nula daquele ponto, entendeu? Ah, tá. Então, enfim, o que vai interessar mesmo para torque são só essas duas forças aqui. Peso e a força que quer fazer o bloco tombar. Fala, pô, beleza. Bom, mas como é que eu vou calcular o torque da força F1? Cara, faz aquilo. Traça
a linha de ação dessa força. Qual que é a distância da linha de ação dessa força até o ponto em relação ao qual a gente toma os toques? Uai, o ponto em relação ao qual a gente toma os toques é esse aqui. A distância é simplesmente o H. Ah, é, cara, a distância dessa reta horizontal até o chão, até o ponto em relação ao qual estamos os toques, é a altura do bloco. Tá. Então vai ser aqui, ó, F1 vezes H. É o torque. O torque é o que mesmo? É o produto da força do jeito que ela está, sem precisar ser decomposta, multiplicado pela distância da linha de ação da força até o ponto de rotação, em torno do qual a coisa gira, o ponto de apoio. Beleza? Perfeito. Então tá. E o torque da força-peso? Vamos aplicar o meu raciocínio, velho. Deixa a força-peso do jeito que ela está, não decompõe em nada. Traça a chamada linha de ação da força-peso e multiplicar a força-peso pela distância da linha de ação dessa força, a distância dessa reta aqui, ó, vertical, até o ponto em relação ao qual estamos torques. Que distância é essa? É essa aqui? Não. Essa aqui não. É a perpendicular, cara. É a menor distância. Ah, tá. Essa distância aqui vai ser quanto? Olha aqui. Essa distância vai ser metade da base do bloco. A base do bloco é B, então vai ser metade da base do bloco. Então aqui, ó, B sobre 2. Moral da história, velho. Para você tombar esse bloco, você tem que fazer uma força que é maior do que P vezes B sobre 2H. Ponto. Essa é a força F. Então, a menor força que você tem que fazer é um pouquinho maior do que isso. Como você não sabe o B e o H, não dá para você calcular exatamente a força, mas perfeito. Deixa esse negócio desse jeito aí. Essa é, teoricamente, a força que você tem que fazer. Aí sai para o cone. Só que, na real, se você entendeu bem o princípio, eu te ensinei um negócio aqui que faz o problema do cone ser idêntico, cara. Por que é idêntico? Vai para o cone lá, ué. Quando o cone tá tombando, eu já até desenhei a situação que tá tombando, tá vendo aqui, ó? Tem até um vãozinho, cabe tipo uma folha de papel aqui, tá vendo? É mesmo. Então, ele já tá tombando, saca? Ele tá quase tombando, então o contato dele fica todo concentrado nesse ponto. De novo, como é que é a brincadeira? Essa força F2, em relação a esse ponto, ela gera um torque como? Ué, no sentido horário, no sentido de fazer o cara capotar, beleza? Que outra força que você tem na jogada? O peso desse camarada, que vai estar onde? No centro de massa. Você fala, não, onde é que é o centro de massa dele? Bom, eu sei que vai ter que estar na meiuca aqui, né? Eu te falei que ele era homogêneo, então parte ele no meio. Pô, mas ele vai estar onde? Ele vai estar aqui mais pra baixo, ele vai estar mais pra cima, mais pro meio. Cara, eu não sei te falar isso aqui agora, mas não me interessa, eu sei que vai estar nessa reta. Vamos pegar um ponto qualquer dessa reta e você vai ver que isso não vai fazer diferença. Olha que legal, então aqui, ó, o peso desse bloco tá aqui. E o peso dele é igual ao peso do outro, eles têm a mesma massa. Fechou? Beleza, então, indo adiante, cara, o que você vai perceber? Vamos lá. Em relação a esse ponto aí, para e pensa, bicho, para e pensa. Em relação a esse ponto fixo aqui, esse peso do bloco gera um torque no sentido anti-horário, no sentido de fazer o quê? O nosso cone voltar para a sua posição inicial, é ou não é? Beleza? Então tá aqui. Mais uma vez, cara, mesma situação. Se eu for tomar os torques em relação a esse ponto, de novo, eu posso ter algumas forças tornando ali, vai ter uma normal aqui, vai ter uma força de atrito, vai ter a força do apoio, tá? Pode ter outras coisas, mas quando eu tomar os torques em relação a esse ponto, as forças que atuam no próprio ponto não geram torque. Qual que vai ser a dinâmica, então? De novo, se eu quero que o negócio tombe, eu quero que o torque da força azul, que é o torque no sentido horário, que quer fazer o bloco tombar, seja maior do que o torque da força vermelha. Mas, mais uma vez, como é que eu calculo o torque da força azul? Não é a mesma coisa, velho? Esquece de decompor a força, teria que decompor, pegar a componente da força perpendicular aqui e tal, pegar essa distância. Não, viaja não, cara. Olha só, deixa a força do jeito que ela tá. Traça a linha de ação da força e multiplica essa força do jeito que ela tá pela distância da linha de ação da força até o ponto em relação ao qual você toma os torques. Que distância é essa? É H também, velho. Os dois blocos têm a mesma altura. A distância também é H, então vai dar F2 vezes H. Isso tem que ser maior o quê? Do que o torque da força-peso, que é o quê? Deixa o peso do jeito que ele tá. Não decompõe ele. Nós estamos calculando o torque daquela segunda forma. Deixa a força do jeito que ela tá. Traça, velho, a chamada linha de ação da força. Tracei a linha de ação da força. Beleza. O torque da força-peso é você multiplicar a força-peso do jeito que ela está pela distância da linha de ação dessa força até o ponto em relação ao qual você toma os torques, que, mais uma vez, é metade da base do cone, é B sobre 2. E perceba que não faz diferença, velho, se essa força-peso, ela atua mais para cima, mais para baixo, essa distância aqui, dessa reta suporte, vai ser a mesma. Vai ser a distância da reta vertical, que parte o cone no meio, até a quina do cone, vai ser metade da base, sempre. Beleza, então a distância é B sobre 2. Então, de novo, estamos calculando o torque daquela forma. Pega a força do jeito que ela está, sem decompor, multiplica pela distância da linha de ação da força até o ponto em relação ao qual você toma os torques. E, mais uma vez, o F2 é quanto? Aí vai ter que ser maior do que P vezes B sobre 2H. O que você conclui aqui, cara? Derrubar esse bloco aqui, ó,
P vezes B sobre 2H. E aqui, P vezes B sobre 2H. É igualmente difícil de derrubar esses dois blocos. Você precisa exatamente da mesma força, cara. O cutucão que você tem que dar lá no topo dos dois blocos é idêntico para derrubá-los. Olha que massa. Algo que talvez seja mais difícil de visualizar se você estiver usando a primeira definição de torque, que é a ideia de decompor a força. Agora, se você usa essa segunda forma de calcular, essa ideia de decompor a distância, fica super natural. Você bate o olho, o cara que tá treinado, ele bate o olho no nosso desafio e volta aqui. Ele vê claramente, pera aí, velho. Se eu for calcular o torque aqui, ó, produto da força pela altura, é uma coisa. Aqui, produto da força pela altura, beleza. E o torque da força-peso? Tal, força-peso, metade da base. Torque da força-peso aqui, força-peso, metade da base. Ah, pera aí. As coisas são iguais, na verdade. A força que eu preciso para capotar um bloco é igual a que eu preciso para capotar o outro. Tá entendendo? Espero que eu tenha enriquecido aqui sua visão sobre torque. Como eu disse, esse desafio é uma desculpa para eu te ensinar uns negócios maneiros de física. Se curtiu esse vídeo, não deixa de quê? Se inscrever no canal, clicar no sininho, aqueles negócios todos que vocês sabem. Tamo junto demais, foi um prazer dividir conhecimento com vocês. Deixa nos comentários o que vocês acharam desse vídeo e um beijo, até a próxima.